A gente volta a falar agora da imensa saudade e admiração que Silvio Santos deixou nos corações de todos nós brasileiros. Quando o apresentador completou 90 anos de idade, foi homenageado na Record numa reportagem especial conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini. Renata. Zucatelli, se a trajetória do homem simples que de camelô construiu o império chama atenção, outra face de Silvio Santos revelada na reportagem também encanta, a do marido e pai carinhoso, um campeão de audiência também em família. Parabéns pra você, hey! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora preste atenção, esse registro é histórico. Essas imagens revelam como Silvio Santos celebrou seus 90 anos. Muitos anos de vida. Aí está ele, pijama colorido, bem-humorado, cercado pela família. Com ar de garoto que quer fazer arte, ele apaga uma por uma 9 dezenas de velhinhas e ri como só ele. Pra você, hey! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Esses olhos já viram de tudo. Na imagem deles e do que eles projetam, passado e presente se fundem. As emoções brotam. Ele dá um exemplo de força, de vitalidade, de persistência, de perseverança. A história que eu vou contar a vocês é real. Não há nem um pouco de fantasia. São tantas histórias. Ao seu jeito ele se mantém, digamos, jovem. Sim, jovem aos 90. Sua marca registrada, aquela risada alargada e rítmica, esta se recusa a envelhecer. Terá sua idade, terá sua idade. Eu tinha certeza que ia acontecer. Lendas são assim. Cênora Bravanel completa 9 décadas, enquanto Silvio Santos não tem idade. Eu vejo ele tão jovem, com 90, que então para mim ele estabeleceu assim uma nova juventude. Tem sim sonhos. Pensa mais sobre o que ainda vai fazer do que sobre o que já fez. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Que segredos e histórias se escondem atrás da maior figura que a TV brasileira já produziu? Personalidade do ano? Muito obrigado. Para tentar decifrar esse enigma, percorremos seus caminhos. Começa aqui uma jornada ao seu mundo. Este programa já é o primeiro colocado em audiência. Da velha Lapa, no Rio, onde nasceu, para a base do SBT na Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo. Os tempos e camelô, para os célebres programas que pertencem ao imaginário da história da TV. Vamos abrir as portas da esperança. Estamos no coração do Rio de Janeiro, o velho centro da cidade maravilhosa. Cruzamento da Avenida Rio Branco com Rua 7 de Setembro. Um lugar barulhento, movimentado, cheio de vida. Nos anos 40, era uma área também que costumava ser muito frequentada pela elite carioca. E quem passava por aqui sempre e estrategicamente era um garoto franzino que usava topete e era muito falante. Tinha entre seus 14 e 15 anos. O nome dele, Cênora Bravanel, que o mundo iria conhecer como Silvio Santos. Estamos em um lugar importante para se contar a vida do Silvio Santos. É a área conhecida como Saara, o chamado Paraíso dos Camelôs, a primeira atividade regular do então adolescente Silvio Santos. Aqui ele vendia praticamente de tudo, mas era uma movimentação muito rápida, porque era o tal negócio, né? Um olho no gato, o outro no peixe. Enquanto o Silvio vendia os mais variados produtos, o irmão mais novo dele, Leon, ficava prestando atenção
no rapa da prefeitura. Apesar dos riscos, eles sempre voltavam para casa com algum no bolso. Na época que eu comecei como camelô, camelô era como se fosse um marginal, era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Se eu fosse ouvir aquilo que os outros falavam de mim, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Nascido na Boêmia Lapa, Silvio viu a vida mudar bem cedo. O pai, dono de uma loja na Praça Mauá, perdeu todo o dinheiro nos cassinos. E o filho mais velho foi para a rua ajudar no sustento da casa. Com 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas do Exército, em Deodoro, zona rural do Rio. E nas horas vagas, trabalhava de graça nas rádios cariocas. Falava assim, então eu ia para a rádio. Mas na rádio, no final de semana que eu trabalhava, eu ganhava, no mês da rádio, eu ganhava o que eu ganhava num dia como camelô. Então eu voltava para a rua. Foi numa apresentação no Show de Calouros e Jorge Cury que Cênora Bravanel virou Silvio Santos. A mãe, que tinha dificuldade de pronunciar o nome de batismo do filho, já o chamava de Silvio. No programa, ele teve um estalo. Disse para um produtor, coloque aí, meu sobrenome é Santos. Ele botou Santos para não saberem que ele era o Silvio que já tinha ganho os outros concursos. Pra não barrarem ele sem ouvirem ele. Mas a grande sacada de Silvio ainda estava por vir. Os trajetos eram os mesmos. A barca, é claro, bem mais rústica do que essa. Era o transporte que Silvio usava na época em que ele trabalhava em uma rádio que ficava em Niterói. Sim, nesta época, a voz marcante do camelô já chamava atenção e ele fazia participações em várias emissoras de rádio. E foi nesse cenário, nesse ambiente, que o olho do vendedor falou mais alto. Silvio enxergou aqui uma grande oportunidade. Silvio notou que na viagem de volta para o Rio, no último horário de embarcação, com esse visual, homens e mulheres ficavam em silêncio. Qual a ideia que ele teve? Mandou instalar alto-falantes na barca inteira. Ele conseguiu os equipamentos em troca de fazer publicidade por uma loja. Mas ele não parou por aí. Começou a vender cerveja, refrigerante, tinha música ao vivo. Era uma autêntica festa. O negócio prosperava, até o dia em que a barca quebrou. O conserto iria demorar pelo menos 3 meses. Mas a fábrica de cervejas, que já sabia do destaque dele como vendedor, ofereceu ao jovem Silvio uma viagem para São Paulo, a metrópole paulista. Ele foi, nunca mais voltou. Esta viagem mudaria a vida dele para sempre.